Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando essa carta, estamos no comecinho dela ainda. Vamos abrir ainda no capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós faremos a leitura do texto que vai do versículo 15 ao versículo 23. Diz assim o texto bíblico: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema riqueza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Deus Santo, Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Deus que mantém o universo pela força do seu poder, Deus amoroso, carinhoso, Deus que redimiu um povo para si, Deus que é fiel e cumpre as suas promessas, Senhor, que habita entre nós. Nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, porque tu tens sido amoroso para conosco e nos dado a sua palavra. Não tens nos deixado à deriva, pelo contrário, o Senhor tem nos conduzido, nos orientado em todos os nossos passos por meio dela. Mas, Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa incompetência em interpretá-la e entendê-la. Por isso nós rogamos que o Senhor, meu Deus, nos dê a capacitação do teu Santo Espírito, para que possamos, meu Pai, compreender a Tua palavra. E também, Senhor, a motivação do Teu Santo Espírito, para que essas palavras, hoje à noite proferidas, possam ser aplicadas em nosso dia a dia. Senhor Deus, tem misericórdia de nós e fala conosco hoje à noite. No nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós te rogamos. Amém. Conta-se que Moody, famoso evangelista americano, dizem que Moody chegou a ganhar mais de 1 milhão de almas para Jesus. Certa vez ele viajou mais de 4.000 milhas para ouvir um pregador chamado Charles Spurgeon, pastor batista. E é interessante porque uma vez, vendo o Charles Spurgeon pregar e acompanhando a igreja de Charles Spurgeon, ele fez questão de registrar a sua impressão. Ele disse: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido tão grande cântico congregacional. Não foi a exposição do Sr. Spurgeon,
apesar da excelência da mesma, nem mesmo foi o seu sermão o que mais me impressionou. O que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. Este foi o grande segredo da sua influência e do seu sucesso. Quão sábios, meus irmãos, foram os discípulos quando olharam para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque afinal de contas o apóstolo Paulo nos lembra de que nós não sabemos orar como convém. E por isso mesmo o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, a tal ponto intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. João Calvino, falando sobre oração, ele diz que os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele desconhece, ou para incentivá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, eles oram para que assim possam despertar-se a buscá-lo e assim exercitem sua fé na meditação das suas promessas e aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que sua esperança e expectativa das coisas boas para eles mesmos e para os outros está somente nele, está somente em Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escreve uma carta a irmãos que estão passando por alguns problemas, por algumas dificuldades. Ele vai dizer, inclusive, que existem alguns pecados, algumas coisas que a igreja deveria corrigir. Essa carta escrita para Éfeso não iria ficar somente em Éfeso, mas iria se espalhar por várias regiões. Mas Paulo gasta metade dessa carta para dizer coisas boas para essa igreja. Em específico, o primeiro capítulo é um capítulo onde consiste a teologia da salvação de forma muito profunda, apresentando para essa igreja graças ao Senhor. Nós vimos no mês passado que ele inicia já a carta dizendo: bendito do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo número 3. E ele começa a descrever toda a riqueza da nossa salvação, todas as bênçãos da nossa salvação, como é complexo, mas ao mesmo tempo como é belíssimo o trabalho do Senhor. E usando uma estrutura trinitária, ele nos mostrou que a Trindade inteira se envolve na nossa salvação e que nós somos muito felizes, muito ricos por sermos salvos. No entanto, ele chega agora no final do capítulo 1 e vai para o final da sua saudação. Era uma sequência lógica. Primeiro, você dava uma palavra dizendo quem você era, de onde você estava falando. Em seguida, se destacava uma coisa importante que se deveria tratar, o assunto do livro. Em seguida, se falava um pouco para os seus destinatários e fazia um agradecimento a um Deus. No caso aqui, ao Deus dos céus. E o apóstolo Paulo inicia essa segunda fase aqui, no capítulo número 1, dando graças a Deus. Se os irmãos prestaram atenção na leitura do texto, ele começa agora mostrando o seu desejo, o seu interesse, que a igreja de Éfeso entendesse a riqueza da salvação que o Senhor deu para ele de forma muito mais profunda do que necessariamente a maneira como ele explicou. Ele começa dizendo no versículo 15 que ele tem ouvido coisas boas para essa igreja. Essa não é mais a igreja que ele ajudou a organizar, a igreja onde ele trabalhou, a igreja que ele deu o pontapé inicial. Já faziam 4 anos que essa igreja tinha se organizado. E essa igreja tinha crescido muito, essa igreja tinha ficado maior. De forma que muitos dos irmãos dessa igreja, Paulo nem sequer conhecia. Mas ele começa a ouvir falar de muitas notícias boas da região de Éfeso. Porque muitos irmãos vinham visitá-lo e ele tinha uma certa abertura em sua prisão. E ao ouvir as notícias dessa igreja, ele se alegra muito com essa igreja. Versículo 15 ele diz: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O que ele ouviu de tão bom na igreja de Éfeso? 2 coisas. Ele diz fé e amor. Essa é a base do cristianismo. É a confiança plena que nós temos no Senhor e o amor que nós dedicamos a Ele e nós dedicamos ao próximo.
De forma que Paulo começa a nos mostrar que essas duas bases estavam presentes e abundantes na igreja de Éfeso. Ele diz: eu tenho ouvido que há fé entre vós no Senhor Jesus Cristo. A igreja de Éfeso tinha mostrado essa fé desde o início. Eles eram acostumados a lidar com artes mágicas. Eles eram encantadores, faziam bruxarias. E com a pregação de Paulo, eles queimaram os seus livros de bruxarias e entregaram-se completamente ao Senhor. Mas Paulo diz: vocês ainda continuam manifestando a fé no Senhor. Mas eu quero que vocês notem como é que a igreja demonstra a fé no Senhor. Versículo 15. Ele diz: e o amor para com todos os santos. Não é possível ter fé em Cristo sem amar os seus santos. Não é possível ter fé em Jesus e não amar a igreja. Ele diz: uma coisa tem tudo a ver com a outra. E essa igreja tinha essas duas coisas. Eles mantinham a fé no Senhor e eles amavam uns aos outros. E por isso Paulo diz, versículo de número 16: eu não cesso de dar graças por vocês. Isso é muito comum entre o apóstolo Paulo. Em cada carta que Paulo vai falar, ele diz de como ele ora. E nessa carta aqui, em especial, por várias vezes, ele vai fazer citações de oração. Paulo está preso. Se você for olhar as características das orações de Paulo durante a prisão, aqui em Efésios capítulo 1, também mais à frente do capítulo 3, ele volta com oração. Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, em todas essas orações, Paulo mostra o seu interesse sincero pelas igrejas. Notem, Paulo não está fingindo que ora. Paulo está dizendo: eu coloco vocês em oração. E a igreja de Éfeso estava sendo colocada em oração por meio de Paulo, como ações de graças. Paulo diz: eu agradeço a Deus por vocês. Eu vejo como a igreja está progredindo e eu louvo a Deus em oração por vocês, fazendo menção de vocês, versículo 16, sempre em minhas orações. Se tem uma coisa que se pode destacar na vida desses homens de Deus do passado, era o fato de que eles oravam e oravam com muita constância. Orar, meus irmãos, não é coisa para pentecostal, é coisa para crente. Uma das reclamações que Jesus faz para os seus discípulos é que nenhuma hora vocês conseguem ficar em oração. A reclamação de Jesus era só uma horinha. Já parou para pensar como a gente tem problemas com o tempo de oração? O pastor Sayum, lá do Rio de Janeiro, diz uma coisa interessante. Ele diz: se o irmão começa a orar e já faz mais ou menos um minuto e pouco, nós começamos a orar com ele. Depois de um minuto e pouco, nós começamos a orar de alguma forma por ele, dizendo: Senhor, ajuda o irmão, ele não está conseguindo terminar a oração, Senhor, faz ele terminar logo. Ele se para, sabe, 2 minutos a gente começa a orar contra ele: Senhor, que absurdo, dá consciência a esse irmão, porque ele não está entendendo que ele já tem que terminar de orar. Mas é impressionante que nós agimos realmente assim. Nós temos dificuldade, nós não temos assunto para orar. Oração para nós é um sofrimento, mas Paulo não. Paulo diz: faz parte da minha vida, faz parte da minha existência. Ele diz: eu coloco sempre as igrejas diante do Senhor em oração, e por essa igreja em específico ele diz: eu tenho ações de graças. Mas agora, a partir do final do versículo 16, início do versículo 17, ele diz: mas eu também tenho alguns pedidos a fazer. Eu tenho oração, eu tenho pedidos que eu deveria fazer diante do Senhor. E ele nos mostra, meus irmãos, uma oração excelente. E é isso que eu gostaria de comentar com os irmãos, de ver com os irmãos hoje à noite. Uma oração excelente. O que seriam os pedidos bons feitos numa oração excelente? Pelo menos 4 pedidos, bem rápidos aqui. Primeiro pedido que o texto nos dá de uma oração excelente é para que nós possamos conhecer ao Senhor. Acompanhe comigo, versículo 17. Paulo diz: eu faço menção, versículo 16, de vós na minha oração para. Esse para vai ser os motivos de oração. Ele diz: eu faço menções nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É impressionante que Paulo chega agora com uma série de expressões que a gente já conhece. Uma delas ele diz: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo.
o Deus Pai, mas agora ele faz questão de mostrar isso, porque ele descreveu a glória de Deus um pouco antes, ele descreveu como o Senhor é poderoso, mas agora ele faz questão de dizer que é o Pai da glória, o Pai da glória. É impressionante porque a primeira pessoa da Trindade, meus irmãos, é o grande diferencial dos crentes na maneira como ela é abordada por nós. Se você for olhar e pensar em um judeu, ele vai dizer, não, eu tenho um único Deus e o Deus do Antigo Testamento é o meu Deus. Se você for falar com um muçulmano, eles dizem, ok, é um pouquinho diferente, mas eu creio em um Deus do Antigo Testamento, que é também o meu Deus. Mas os crentes não olham para o Deus do Antigo Testamento como ele sendo a personalidade em si. Nós olhamos a partir do Novo Testamento, de forma que nós conhecemos a primeira pessoa da Trindade com base na segunda. Ele é o Pai de Jesus. Nós o conhecemos a partir de Cristo. Quem nos revela o Pai é Cristo. Quem nos faz enxergar o Pai é Cristo. A tal ponto que quando alguém chega para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus diz, há tanto tempo estou convosco que vocês ainda não me conhecem. Nota, ele diz, eu sou a revelação dele. E é por meio de Cristo que a igreja do Senhor conhece o Pai. Paulo diz, eu faço sempre menção de vocês ao Pai da glória, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele pede? Ele pede que esses irmãos cresçam em conhecimento. É impressionante porque quando nós pensamos em crescer em conhecimento, a gente pensa logo em uma lista de pessoas no YouTube que a gente deve seguir, numa lista de livros que a gente deveria ler. Porque eu preciso conhecer o máximo de teologia para que eu consiga então saber mais sobre Bíblia. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, não existe melhor teólogo no mundo, no universo do que Satanás. Ele conheceu pessoalmente João Calvino, conheceu pessoalmente Agostinho, ele acompanhou a vida de Tomás de Aquino, os grandes teólogos da história estavam do lado, ele viu o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, ele acompanhou Jesus em toda a sua trajetória, esteve presente em todo o Antigo Testamento, viu cada um dos passos da revelação, conheceu a fisionomia de cada um desses personagens. Não existe teólogo com conhecimento melhor sobre Bíblia e sobre teologia do que Satanás. Por isso que eu vou te dizer, Paulo não está falando desse tipo de conhecimento aqui. Paulo chega no versículo 17, ele diz, o que eu oro é que seja concedido a você o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pronto, Paulo virou pentecostal. Porque em primeiro lugar, se você olhar para o texto tem aí um espírito com letra minúscula, notaram aí? Mas a gente tem um problema. Porque a palavra grega para espírito pode significar um monte de coisa. Por exemplo, pode significar o espírito humano, pode significar um espírito maligno e pode significar o espírito de Deus. Então, os intérpretes sempre tentam ver uma palavra que se encaixa para, de alguma forma, interpretando o texto, dizer a melhor palavra é essa aqui. No entanto, meus irmãos, quando nós vamos buscar nas Escrituras a referência que o apóstolo Paulo usa aqui para espírito de sabedoria, nós descobrimos que, na verdade, essas referências não são feitas ao espírito humano, como se dizendo que eles têm uma espécie de motivação interna buscando a sabedoria. Ele diz, não, esse é o espírito da verdade, esse é o espírito que está lá no Antigo Testamento, o espírito da revelação, o espírito que é aquele que promove a iluminação dos crentes. Ele está dizendo que é o Espírito Santo de Deus. Então não é espírito com letra minúscula aí, é espírito com letra maiúscula. E Paulo diz, o que é que eu quero? Que você tenha o Espírito Santo, que você já seja dado o Espírito Santo. Agora complicou, porque Paulo agora está querendo a segunda bênção, ele está dizendo que o pessoal é para ser batizado com o Espírito Santo. Ele está dizendo isso não. O princípio que ele coloca aqui, meus irmãos, é uma oração que era muito comum ser feita no Antigo Testamento, e vai se tornar uma oração muito comum também no Novo Testamento. É um rogar pela capacitação especial do Espírito Santo para os crentes. Os crentes já possuem o Espírito em seus corações, mas eles devem rogar a Deus para que esse Espírito Santo os capacite para determinadas obras. Que o Espírito Santo os capacite para o entendimento. E é por isso mesmo que ele diz que o que ele está pedindo a Deus, que o Senhor conceda o espírito de sabedoria e de
revelação. O que ele está dizendo aqui, queridos, é que ele precisa que o Espírito Santo capacite a igreja em dois sentidos: em encontrar sabedoria e encontrar revelação. Em primeiro lugar, sabedoria. A palavra para sabedoria, meus irmãos, é muito maior do que simplesmente adquirir informações. Um sábio para o Antigo Testamento não era alguém que conhecia a teoria sobre determinado assunto. Então, definitivamente, um engenheiro e um arquiteto para uma obra não seriam um sábio, porque eles às vezes desenham, eles às vezes projetam, mas quando se chega na prática, o mestre de obra diz: não dá para fazer. Esse tamanho dessa coluna não vai dar certo, vai quebrar, vai ruir. Porque o mestre de obra era o sábio. Ele era não só aquele que tinha a informação teórica, mas ele era aquele que tinha a informação prática, da vivência do dia a dia. Era o cara que sabia fazer as coisas. Então, um sábio não era o cara que entende de agronomia. O sábio era o agricultor que sabia como plantar. Não era o homem estudioso, era o homem da prática, do dia a dia. O que Paulo espera é que o Espírito Santo trouxesse a eles um conhecimento da parte de Deus prático, revelacional, no sentido de que eles deveriam ter uma relação com Deus. Essa revelação que ele diz não é uma revelação especial, uma adivinhação de futuro, que o povo fica tudo com medo de você, do irmão se levantar e ficar dizendo quais são os seus pecados, fica todo mundo assustado. Não é essa a ideia, não. Porque na verdade nós não cremos que isso exista mais. Nós não acreditamos que Deus possa fazer isso novamente, porque Deus não tem nenhum interesse e não ganha nada com isso. Pelo contrário, a Igreja Católica acredita nisso, nós não. Os pentecostais acreditam nisso, nós não. Os anabatistas acreditam nisso, nós não. Os da Reforma Radical lá acreditavam nisso, nós não. Os reformados não acreditam mais nisso. O que ele está colocando, meus irmãos, não é que existe uma coisa escondida que foi revelada, porque em Cristo tudo que era escondido veio à tona. Mas é a iluminação que o Espírito nos dá para que a gente entenda. É nessa revelação que ele coloca. É da capacidade de entendimento. Ele está orando a Deus dizendo: Senhor, dá a essa igreja o espírito de experiência com o Senhor, um espírito que vai produzir intimidade com o Senhor e vai revelar ao Senhor, não um conhecimento opaco, não um conhecimento mais ou menos, ou um conhecimento de meras informações, mas um espírito que vai dar a essa igreja um conhecimento pleno, um conhecimento inteiro, um conhecimento completo de Deus. Os ateus diriam: Deus não existe, por isso não dá para conhecê-lo. Os agnósticos diziam: pode ser até que ele exista, mas não dá para conhecer por causa da distância. Que a Bíblia chega e diz: não, meu filho, dá para conhecer quando Deus se revela aos seus santos. A oração de Paulo é para que essa igreja conheça mais de Cristo, conheça mais de Deus. Versículo número 18, ele diz: iluminado os olhos do vosso coração. É isso que eles deveriam fazer. Iluminados os olhos do coração, eles deveriam conhecer mais o Senhor, eles deveriam entender mais o Senhor, eles deveriam ter mais intimidade com Deus. Eu sei que a moçada namora 1 ano, 2, 3, 4, 5, quantos isso? 14. A esperança é: quando eu casar, eu já conheço fulano. Não dá, não rola. Não rola porque você não sabia que ele deixava a mesa em cima da cama. Você não sabia que ela pendurava roupas íntimas no chuveiro. Você não sabia que ele apertava a pasta de dente pelo meio. Você não sabia que ela deixava a toalha molhada em cima da cama. Não. É por isso que no sertão se diz que a única maneira de você conhecer o seu marido é depois de comer uma saca de sal. Não é 1 quilo de sal, são 60 quilos de sal. E se leva pelo menos uns 60 a 70 anos para conseguir comer isso tudo. Ou morre antes de hipertensão.
que ele está dizendo é: a minha oração é que vocês conheçam e sejam iluminados pelo Espírito e tenham essa experiência profunda com Deus. Que vocês conheçam profundamente o Senhor, pela vivência do seu dia a dia, pelo contato do seu dia a dia. Notem, meus irmãos, que Paulo não chega a dizer: minha oração é que vocês deixem de ser perseguidos. A minha oração é que a prosperidade chegue nessa igreja e vocês construam um bom estacionamento para cavalo, porque está dificultando aí a quantidade de cavalo preso na frente da igreja. Ele não chega orando dizendo: eu oro para que vocês tenham água encanada, para que finalmente vocês consigam beber água tranquila. Ele não está dizendo isso não. Ele não ora por coisas, ele não ora por bens materiais, porque essas coisas se perdem. Ele diz: eu oro para que vocês conheçam a Deus. Uma oração excelente, meus irmãos, inclui entre os seus pedidos uma necessidade urgente da igreja conhecer relacionalmente a Deus, se relacionar com o Senhor. Temos crentes arrogantes, crentes pretensiosos, crentes mentirosos, porque eles não conhecem, eles não têm intimidade com Deus. Eles não conhecem o Senhor de se relacionar. É por isso que tanta gente fica brigando em Facebook e WhatsApp por causa de teologia. É porque conhecer Bíblia e conhecer teologia sem conhecer a Deus é a mesma relação que Satanás tem com conhecer a Bíblia e com conhecer teologia. É a mesma relação. Nós buscamos conhecer a Deus por meio do Espírito Santo, que nos ilumina os olhos para compreendê-lo e conhecê-lo. Essa é a primeira oração. Mas não só isso. Uma oração excelente inclui um segundo pedido aqui, para que nós possamos conhecer o chamamento de Deus. Versículo 18. Ele diz agora, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A palavra chamamento, meus irmãos, na Bíblia, ela é importantíssima. O próprio nome igreja inclui a palavra chamamento. Igreja são os que são chamados para fora. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vai usar o tempo inteiro essa palavra, de forma que em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que nós somos chamados pela sua graça. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que nós temos uma santa chamada, uma santa vocação. 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, ele diz que nós somos chamados para a eterna glória de Deus. Ser chamado é a única maneira de ser introduzido na igreja do Senhor. E aí eu quero que você preste atenção nisso. Não é voluntariado, não. Para fazer parte da igreja de Cristo não é um voluntariado. Ah, eu quero fazer parte. Não interessa, meu filho. Tem uma lista VIP. Só entra convidados. Só entra chamados. Só os que são chamados pelo Senhor é que são convocados para dentro da igreja. Mas o mundo, meus irmãos, não aceita o chamamento. O mundo não tem interesse no chamamento. É por isso que os crentes às vezes ficam confusos, porque eles acham que o mundo tem sede, tem anseio. Pelo contrário, a Bíblia diz que ninguém jamais buscou a Deus. Ninguém, olhando o céu à terra, Deus não encontrou o justo, não há quem o busque. Quando Jesus conta uma parábola, ele diz que havia um homem que ia fazer uma festa, manda o convite e todo mundo inventa uma desculpa. Ninguém quer esse convite. E um diz: eu comprei um terreno, eu vou ver o terreno. O outro diz: eu casei, eu vou aproveitar a minha noite de núpcia. E o princípio é que esse chamamento para o mundo o rejeita. Mas existe um grupo que foi chamado. E existe um grupo que, abraçando esse chamamento, se tornou de Cristo. Esse grupo que abraçou essa esperança da vocação, que o apóstolo Paulo vai falar aqui, esse grupo que foi chamado, ele precisa entender, ele precisa saber como funciona isso. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que nessa santa chamada, nessa santa vocação, nós somos vocacionados à liberdade.
Nós somos chamados a nos tornar um só corpo em Cristo. Nós somos chamados a ter a paz de Cristo. Nós somos chamados a suportar uns aos outros em Cristo. Nós somos chamados a desfrutar da paz de Cristo em nossas igrejas. Nós somos chamados a desfrutar do conforto de Cristo em meio aos sofrimentos do dia a dia. Todo cristão é chamado à liberdade, é chamado à santidade, é chamado à paz, é chamado ao sofrimento, é chamado à glória, é chamado ao convívio, é chamado à comunhão com Deus e com os seus irmãos. Nós somos chamados, mas às vezes nós perdemos a expectativa do que é ser chamado por Deus. É por isso que Paulo pede agora e diz: o que é que ele quer? O que é que ele está pedindo? Ele diz: eu faço menção de vós em minhas orações, pedindo para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Note, queridos, que o que ele coloca aqui é que os crentes têm uma esperança. Esperança para o mundo é uma expectativa que algo possa acontecer. Esperança para o mundo é um desejo sincero que uma coisa aconteça. Esperança para os crentes não é isso. Esperança para os crentes não é um desejo, é uma certeza. Esperança para os crentes é uma confiança plena que nós temos naquele que prometeu as nossas promessas. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 12, de que nós estávamos perdidos, separados da comunidade de Israel, sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tendo o que? Versículo 12, esperança. Era assim que nós éramos, sem esperança. É por isso que o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo número 3, ele nos diz que nós temos agora uma nova e viva esperança. Nós somos chamados. E uma vez chamados, meus irmãos, a nossa esperança está no fato de que o Senhor tem uma força dinâmica em nossas vidas, que nos conduz à pureza, que nos conduz à obediência, que nos conduz ao motivar sincero de viver conforme Cristo ainda hoje. É como se Paulo estivesse dizendo, eles precisam saber aonde vai parar a esperança deles. Eles precisam contemplar para onde a esperança deles vai levá-los. De forma que eles tiveram um chamado aqui atrás, mas esse chamado é para encaminhar-se em direção à frente. Paulo diz, minha oração é porque eles saibam qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do chamamento dos crentes? É que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, são guardados pelo Senhor, para a comunhão eterna com o seu Senhor. O que ele fala, meus queridos, é que os crentes sejam guardados na sua expectativa de salvação final, que eles tenham certeza da sua salvação, que eles tenham confiança de que serão salvos pelo Senhor. Essa certeza é o que estimula na vida dos crentes, essa certeza é o que faz os crentes continuarem caminhando. Quando tudo começa a dar errado, quando tudo começa a vacilar, quando o mundo cai ao nosso redor, é a esperança do nosso chamamento que nos sustenta, é a certeza de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ele vai terminar o trabalho, ele vai terminar a sua obra. Paulo ora para que essa igreja tenha certeza de salvação. Mas os crentes não precisam mais disso. Eles precisam agora se livrar de depressão. Eles precisam agora se livrar das dores do dia a dia. Porque o aqui e o agora é mais importante do que o futuro. Paulo não está nem aí para o aqui e agora, já notou isso? O aqui e o agora não está nas orações de Paulo. Paulo diz, Senhor, faz eles verem. É por isso que o conhecimento que nós temos de Deus nos leva à prática. Paulo diz que a ação do Espírito Santo vai iluminar os nossos corações. Início do versículo 18.
Em outras palavras, ele está dizendo que aquela que é a central da nossa inteligência, aquela que é a central das nossas emoções, aquela que é a central das nossas vontades, tudo que existe em nós e é o nosso coração, ele diz, esse coração será iluminado. E uma vez iluminado, nós vamos entender plenamente qual é o final da história. Nós vamos entender finalmente por que nós somos chamados pelo Senhor para essa vida. É para uma esperança muito maior lá na frente. Ah, mas os crentes não querem isso. Os crentes querem problemas resolvidos agora. Os crentes querem problemas resolvidos hoje. Conversando com um pastor, na semana passada, pastor missionário na Europa, lá nós temos um problema sério. Porque as pessoas, elas querem os seus problemas resolvidos agora. E elas querem que tudo aconteça hoje. E elas não querem ter expectativa nenhuma futura. Elas não querem sofrer agora para ter a vida eterna no futuro. Eles querem tudo agora. E eles ficam chateados quando Deus os faz esperar alguns dias para responder a oração. Eles, não, Deus tem que responder hoje, porque nós vivemos no aqui e no agora. Paulo diz que eles têm os seus corações iluminados pelo Espírito Santo, para saberem qual esperança o chamamento deles está apontando, para onde a esperança deles se encaminha. Uma oração excelente, meus irmãos. Tem um terceiro pedido. Pedido para que nós possamos conhecer as riquezas de Deus. Final do versículo 18. Paulo começa dizendo, eu quero que o Senhor dê a vocês sabedoria, conhecimento de Deus. Eu quero que o Senhor dê a vocês essa esperança, essa expectativa, essa real visão sobre a salvação de vocês, sobre o seu chamamento. Mas agora ele chega e diz, eu quero que vocês saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Não sei porquê, mas o apóstolo Paulo gosta de tratar dessa questão de riqueza aqui. O tempo inteiro ele vai usar essa palavra, riqueza, na carta aos Efésios. E aí eu me lembro de Denise, sou muito rico, sou milionário, eu tenho a Cristo, mas não é bem essa ideia só, não é esse conceito só. Na verdade Paulo diz que existe uma riqueza que nós não estamos conseguindo captá-la. Note, meus irmãos, é possível ser rico e ser um pobre miserável. Dizem que Rockefeller, um dos homens mais, se não o homem mais rico do mundo, com uma fortuna incalculável, passou boa parte da sua vida comendo somente leite com biscoito, por causa de uma gastrite que ele pegou terrível, porque ele não conseguia dormir, preocupado com assalto, preocupado com sequestro, preocupado com a perda de dinheiro e angustiado com o dinheiro que ele tinha conseguido juntar para não perder. Ele perdeu a saúde, adoeceu e quase morreu. Até que chega uma hora que ele começa a doar partes da sua fortuna. Aí nos contam os historiadores que ele ficou bom. Aí a barriga melhorou. E ele passou a dormir. Pessoas que são ricas, mas são pobres. E ele mesmo dizia que as pessoas mais pobres que ele conheceu na vida foram pessoas que só tinham dinheiro. Mas os crentes são ricos. O problema dos crentes é que os crentes são ricos e não sabem. E aí ficam chorando miséria. Ficam reclamando da vida. Porque eu não tenho nada. Aí vem a enchente, levou tudo, mas não tinha nada. Porque minha vida está ruim, eu não tenho nada. Ele diz, não, vocês são ricos. Qual é o nosso problema? É que você não tem olhado na sua conta bancária ultimamente. E de repente pode ser que você tenha dinheiro na conta, mas como você não olha o seu contra-cheque, você nem sabe que depositaram lá a restituição do seu imposto de renda. Paulo diz, o problema é que você não tem olhado para o lugar certo para encontrar a sua riqueza. Vejam, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo número 18. Ele diz, para que eles vejam, para que eles saibam, qual a riqueza da glória da sua herança. Existem duas maneiras de entender aqui o que ele quer dizer com herança. Herança nos santos.
A primeira maneira de entender a forma de herança nos santos é entender de que é o que eu vou herdar do Senhor, o que a igreja tem para si, o que a igreja possui para si, quais são as coisas que a igreja ganhou em Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós ganhamos muita coisa, de forma que nós somos abençoados, versículo 3, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós ganhamos muita coisa, de que os céus e toda a riqueza do universo pertencerão à igreja, de que tudo o que pertence a Cristo é nosso, afinal de contas, nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas existe uma outra maneira de enxergar também esse texto, não na perspectiva do que a igreja ganha como herança, mas é na herança de Cristo para com a sua igreja. Qual é a herança de Jesus? A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que o povo de Deus é o povo de propriedade exclusiva dele. E que a igreja de Cristo é, na verdade, meus irmãos, a possessão de maior valor que Deus possui. Porque todo o universo que existe pertence a Ele, mas é um grupo de pessoas que o torna rico. Que Ele contempla a sua igreja pela perspectiva de que nós somos a herança dEle. Nós somos tudo que importa para Ele. De forma que Ele nos ama com amor especial e nos chama da menina dos seus olhos. Nós somos a herança de Cristo. Essa herança pela qual Ele morreu para tornar imaculada, inacessível, reservada nos céus. A igreja de Cristo é a herança de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos entender que Paulo chega aqui e diz: vocês precisam entender a riqueza da glória que a igreja de Cristo é para Deus. Nós às vezes olhamos para a igreja e nós reclamamos muito dela, nós xingamos muito ela, e a nossa oração é complicada, porque por vezes nós olhamos para a igreja como sendo um poço de desgraça, um poço de gente ruim. E às vezes eu não entendo como alguns crentes insistem em ficar num lugar desse. Porque você senta com eles e eles reclamam da igreja o tempo todo. A minha pergunta é: o que você está fazendo num lugar desgraçado desse? Vai-se embora, rapaz. Sai dela, povo meu. Mas o Senhor não enxerga a sua igreja assim. O Senhor enxerga a sua igreja como a que há de mais valor em tudo que existe. Mas por isso então eu gostaria de olhar para vocês com esse pedido que o apóstolo Paulo faz. Paulo está dizendo: Senhor, faça esses crentes saberem o tamanho da riqueza da glória da igreja de Cristo nos santos. Façam eles compreenderem o tamanho da bênção que é participar desse povo. Façam eles compreenderem o tamanho do amor dedicado a esse povo. Façam-os compreender o tamanho do projeto dedicado a este povo. Não é porque você é especial, tipo aquele teólogo lá do Facebook, que Deus não consegue viver sem você. Tem nada a ver um negócio com a outra. Mas eu quero que você pense num detalhe. Quando Deus estava no projeto inicial, planejando o universo inteiro, a primeira parte planejada foi a igreja. Quando Ele estava iniciando um projeto do que seria a história, a primeira parte planejada foi a igreja. Quando Ele começou a arquitetar a criação do universo, a primeira parte pensada foi a igreja. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele estava pensando na igreja. Quando Ele organizou todo o projeto da história da humanidade e ela começou a ser executada na criação de Adão e Eva, Ele estava pensando na igreja. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, e Deus prometeu um restaurador, um que esmagaria a cabeça da serpente, Ele estava pensando na igreja.
quando Ele fez a história de Abraão, Isaac e Jacó andar, quando Ele fez o povo sair do Egito, quando Ele fez o povo entrar na terra prometida, quando Ele fez o povo ir cativo para a Babilônia, Ele estava pensando na igreja. Quando Ele colocou Ciro no mundo e trouxe o povo de volta para a terra prometida, Ele estava pensando na igreja. Quando Cristo nasceu lá em Belém, viveu lá na região de Nazaré e morreu em Jerusalém, Ele estava pensando na igreja. Quando Ele em 1517 organizou uma revolução teológica e produziu a reforma protestante, Ele estava pensando na igreja. Quando Cristo, estando planejado a seu retorno, Ele está pensando na igreja. Ele diz: ela é a minha herança, ninguém mais importa, ela é minha herança, é isso que interessa. O povo dele é o que ele mais ama, não é o povo mais glorioso, não é o que há de mais belo e poderoso, mas é o alvo do amor dele. Ele criou anjos, seres belíssimos, seres de luz, seres com trabalhos perfeitos, seres poderosíssimos. Um desses anjos caiu. Um desses anjos levou uma parte dos outros anjos também em queda. Deus não deu um único passo para salvar esses anjos. Deus não tomou uma única atitude para restaurar essa situação. Deus criou um inferno para jogá-los de lá. Ele não teve um pingo de misericórdia de anjos. Ele não teve um pingo de compaixão pelos anjos. Ele não deu um único passo na recuperação dos anjos. Mesmo que tenha uma igreja lá em Brasília que fica orando para a conversão de Satanás, ele não vai se converter. Porque Deus não tem nenhum interesse na salvação desses anjos. Mas os homens não. Para a igreja de Cristo, Ele providenciou salvação. Para a igreja de Cristo, Ele mostrou misericórdia quando deveria ter mostrado juízo. Para a igreja de Cristo, Ele apresenta graça salvadora ao invés de danação eterna. Ele ama o seu povo. Ele nos ama. Paulo diz: quem dera vocês fossem conhecedores disso. Vocês deveriam saber o tamanho dessa riqueza da herança do Senhor. Seria bom vocês conhecerem o quanto Deus ama a igreja de Cristo. Ele ora por isso. Uma oração excelente. Tem um último pedido. O apóstolo Paulo pede para que eles conheçam o poder de Deus. Agora ele virou pentecostal de vez. Porque ele já falou em descer o Espírito. A gente já deu uma arrumada aqui e disse: não era bem isso que você estava pensando. Ele já falou em revelação. A gente disse: não era bem isso que você está pensando. Ele não está falando disso. Mas agora ele chega e diz: você tem que conhecer o poder de Deus. Versículo 19 ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder. Vocês precisam conhecer o tamanho dele. E o apóstolo Paulo aqui tem um problema, meus irmãos, para definir o tamanho do negócio. Se você prestar atenção, ele usa um monte de palavras, ele usa pelo menos 3 palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Ele usa a palavra suprema, ele usa a palavra grandeza e ele usa a palavra poder. É como que dizendo, não tem como descrever o que eu quero descrever com uma palavra só. Eu preciso de pelo menos 3 palavras distintas. Uma para falar da força, uma para falar da energia, uma para falar da operação de poder. Ele usa 3 palavras somente para dizer que é uma grandeza de poder insuperável. Ah, Senhor, se o Senhor é tão poderoso, então cura minha unha encravada. Ah, meu filho, você quer usar uma bazuca para matar um piolho? Ele diz: não, meu filho, você precisa contemplar o poder de Deus no lugar certo, para que vocês conheçam qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Notaram isso aí? Paulo diz: sabe qual é a maior demonstração do poder de Deus? Ele diz: é quando Deus transforma um pecador num crente.
É ali que o poder está estabelecido. Ah, Senhor, eu queria ver o Senhor transformar água em vinho. Ele disse: meu filho, você viu um infernal habitante ser transformado num cidadão celeste. Isso é poder. O poder da transformação dos corações, o poder da modificação da vida, é o grande poder que Paulo destaca aqui. Ele diz: vocês precisam compreender, vocês precisam entender o tamanho do poder requerido para a transformação de vocês. Se pensa assim, transformar água em vinho é impossível. Ou, segundo o pastor da Igreja Universal, é desnecessário. Não, transformar água em vinho não é impossível. Qualquer físico diria: é completamente possível. É muito simples. Você pega as moléculas de água, separa todas essas moléculas, reorganiza os átomos como eles estão ao redor do núcleo. Você reorganiza agora numa estrutura própria para vinho, depois remonta toda essa estrutura em formato de moléculas, e esses átomos agora vão produzir vinho. É muito simples. É só transformar os átomos. O problema é que precisa de alguns milhares de sóis para produzir energia suficiente para que você consiga desmontar um único átomo e modificá-lo. Porque só no meio das maiores estrelas é que os átomos são transformados e os elementos são produzidos. E Jesus chega e pega a água e diz: mostra para o mestre. A sua única palavra dizendo: leve essa água e transforma-se em mestre. Foram várias supernovas de energia acumulada para, nesse espaço de tempo, todos os átomos de água serem reconfigurados e transformados em átomo de vinho. E Jesus diz: isso não é nada. A sua salvação é que foi grande. Olha só, deixa eu explicar para vocês. Vocês precisam entender a grandeza, o tamanho, a eficácia da força do poder do Senhor, o qual ele exerceu em Cristo. Ele diz: olha o exemplo aí. Ele diz: eu vou dar uma metáfora, um exemplo para vocês entenderem o tamanho do poder. Ele executou esse poder em Jesus. E o que é que ele fez em Jesus? Ele diz: ele o ressuscitou dos mortos. Ressurreição, meus irmãos, não é um processo tão simples como parece. Ah, porque tem um bocado de gente aí que já foi no inferno umas 14 vezes e ressuscitou todas elas. Não vejo a hora dele ir de vez logo, ficar louco lá. É bom que quando chegar lá já vai virar guia turístico pro resto que vem atrás, né? Já conheço as paradas tudinhas, já tenho amizade com os cães que estão lá, então tá tranquilo. Não, queridos. O texto nos diz que o Senhor preservou o corpo de Jesus Cristo a ponto de que o processo de putrefação não o atingisse. Não tem jeito. Quando para de haver ligações elétricas no cérebro, quando o corpo começa a degringolar, um órgão começa a desmontar o outro, desmanchar o outro, e começam as próprias bactérias que existem dentro do homem, começam a digeri-lo de dentro para fora, inicia-se um processo onde cada célula do corpo começa a comunicar para a outra: morreu, 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 e uma vai dizendo para a outra que morreu, até que chega um momento que todas elas morrem, e elas definham, e elas se desmancham. Não tem jeito, não tem como resolver o negócio. É por isso que tem hora que os médicos chegam e dizem: morreu de quê? Morreu porque morreu. Causas naturais. Não, meu filho, morreu porque acabou-se mesmo. Não tem jeito, tem que fazer. Mas Deus preservou Cristo de forma que ele não apodrece. O seu santo não viu corrupção. Agora você passa a pensar agora da quantidade de energia necessária para fazer com que o cérebro de Jesus voltasse a funcionar, para que as ligações dos neurônios voltassem a correr e energia pudesse novamente passar por aquelas partes. O tanto que precisou de energia para energizar de novo o seu coração e fazê-lo voltar a bater, que cada um dos seus glóbulos vermelhos pudesse ir para o lugar das suas feridas e fechar tudo.
o processo que houve para iniciar uma respiração de novo, depois de algumas horas parado, de como foi para os músculos dar um start de novo e voltarem a se erguer. Você passa um tempo com uma bolsa de colostomia, a maior preocupação quando tira é porque o intestino geralmente não volta a funcionar, dá trabalho. E Jesus estava com tudo parado, e Deus deu o start, e ele voltou a funcionar melhor do que antes. Paulo diz, vocês não entenderam o tamanho do poder de Deus. Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Está achando que é pouco? Não, tem outra coisa que ele fez. E o fez-se assentar à direita nos lugares celestiais. Paulo saca agora o Salmo de número 110, quando o salmista Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele usa a expressão direita, ele usa a expressão debaixo dos pés, e Paulo chega aqui e diz, Deus o colocou num lugar diferenciado, de forma que fomos feitos um pouco menor do que anjos, mas por causa de Cristo, de glória, de honra, o coroaste. Quem comanda o universo todo hoje é um homem de carne e osso, é Cristo. Está sentado à destra de Deus, tem o controle pleno sobre tudo, e é por isso mesmo que Paulo diz que tudo está debaixo dos seus pés, versículo 21, ele diz, acima de todo o principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio, ele está sobre tudo. Os homens, quando foram criados, foram colocados acima da criação, eles deveriam ter domínio sobre toda a criação, eles deveriam ter domínio sobre tudo que Deus criou, mas de repente é chegado agora e diz, mas Cristo tem um domínio infinitamente superior, porque o inferno está debaixo das ordens dele, Satanás está debaixo das ordens dele, todos os reis da terra estão debaixo das ordens dele, tudo que existe está debaixo das ordens dele. Ele tem poder e controla tudo. Ele comanda tudo. Ele tem um domínio completo sobre tudo. E olha como é que ele termina o versículo 21. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E Paulo diz, ele vai continuar mandando em tudo, não só agora, mas para sempre. Ele vai comandar para sempre, ele vai mandar para sempre, ele terá domínio para sempre. Então não é uma coisa que ele vai conquistar ainda. O apóstolo Paulo diz, é uma coisa que ele já conquistou, é uma coisa que ele já possui, é uma coisa que ele já tem, ele já comanda, ele já tem domínio sobre tudo que existe. Mas não só isso, versículo 22, ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha de novo quem aparece aqui. Ela já apareceu lá acima, como a herança dos santos. Ela reaparece aqui, para dizer que esse ser que governa tudo, esse ser que é um comandante de tudo que existe, é também o comandante da igreja, e está ligado a ela, está preso a ela, de tal maneira como a cabeça está ligada a um corpo. E é por isso que ele termina o versículo número 23, dizendo, essa igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí problema com a plenitude aqui, o que é que significa isso? Tem um bocado de teorias diferentes sobre o que significa essa plenitude. O que é que ele quer dizer com isso? Porque o que ele está dizendo aqui é que Deus colocou a Cristo sobre tudo que existe, e depois deu Cristo para a igreja,
e transformou Cristo na cabeça da igreja. Mas o final da pergunta é: o que ele quer dizer com essa plenitude? O que ele quer dizer com isso? E aí, meus irmãos, é fantástico como a palavra plenitude aqui, que é completude geral, algo que é inteiramente cheio, é uma coisa que chega a transbordar, uma coisa que chega a suprir com fartura uma necessidade. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: como esta palavra plenitude, Paulo quer dizer que nosso Senhor Jesus Cristo e até mesmo o próprio Deus Pai consideram-se imperfeitos, a não ser que nós estejamos ligados a Ele. Como se um pai dissesse: minha casa me parece vazia quando meu filho não está. Um homem casado dirá: pareço ser apenas metade de um homem quando a minha esposa não está comigo. Da mesma maneira, Deus diz que não se considera pleno e perfeito, a não ser que nós nos reunamos com Ele e façamos com que todos nós sejamos um com Ele mesmo. Calvino diz, ele está dizendo que Ele se completa quando nós estamos com Ele. William Hendricks, um outro comentarista reformado, ele diz: como um noivo é incompleto sem a noiva, como videira não se pode pensar nele sem os ramos, como pastor não é visto sem suas ovelhas, e assim também como cabeça tem plena expressão no seu corpo, a igreja. Um teólogo reformado chamado Charles Hodge, comentando sobre esse texto, ele diz: em qualquer outro caso em que ocorre no Novo Testamento o termo pleroma, que é pleno aqui, ele é usado ativamente, aquilo que enche. O uso comum da palavra no Novo Testamento indica que a palavra deve ser entendida aqui no sentido ativo. Em outras palavras, ele está dizendo: é Deus que se preenche com a presença da igreja. Deus se enche de nós. Ele diz: é por isso que Cristo é um presente para a igreja. Para que eu seja completo, eu estou grudado nele. E ele encontra satisfação em estar grudado em mim, na igreja de Cristo. Paulo diz: vocês precisavam conhecer um pouco mais do poder de Deus, que liga o próprio Deus eternamente à sua criação, que cola o próprio Deus no seu povo e o mantém unido por toda a eternidade. A igreja do Senhor, pelo poder de Deus, foi unida a Cristo. De tal maneira, meus irmãos, que muitas vezes no Antigo Testamento, profecias que eram ditas para Israel se cumpriram em Jesus. E profecias que eram ditas para o Messias se cumpriam em Israel. Em muitos momentos, quando a igreja é perseguida, ele olha para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por quê me persegues? Você não está perseguindo alguém, você está perseguindo a mim. Eu estou unido a eles pelo poder de Deus. O poder de transformar pecadores como nós, unidos a Cristo, desse jeito, precisa ser conhecido pelo povo. Porque no dia que nós conhecermos um poder com tão grandiosa força, você não vai começar a achar que Deus tem poder quando arranja um emprego para você. Você vai parar de achar que Deus só tem poder quando Ele faz algum milagre especial. Porque o que Ele fez aqui é incomparável, é impossível de ser repetido. Ele nos uniu a Cristo por toda a eternidade. A igreja de Cristo precisa conhecer esse poder, precisa conhecer o poder que Ele executou para nos unir a Ele. Do que você precisa pedir numa oração excelente? Claro, você vai precisar pedir pela sua família, por você, por sua dor na coluna, seu nervo ciático, seu dedo, sua unha encravada. Afinal de contas, você tem problema com queda de cabelo, você não gostaria de ficar definitivamente careca até os 50.
Não é? Você queria pelo menos, as mulheres aqui, 5 quilos, eu estou por mais de 10, mas vocês só querem 5, né? Toda mulher quer ganhar 5 ou perder 5 quilos. E acha que o Senhor tem poder para fazer isso. E isso é importante demais, isso deve nortear a minha oração, de forma que eu devo gastar a noite inteira orando por isso. O apóstolo Paulo diz, meu filho, aprende a orar. Uma oração excelente começa rogando que Deus seja conhecido por você. Deveríamos ter vigílias de oração em nossas igrejas, com crentes dizendo, Senhor, me mostra quem o Senhor é. Senhor, me dá o pleno conhecimento do Senhor. Me dá, Senhor, o entendimento da Tua palavra, para que eu possa Te conhecer de verdade. Para que eu não fique somente no que me disseram sobre o Senhor. Para que eu não fique imaginando quem seja o Senhor e criando um Deus diferente. Mas que Sua palavra se torne clara diante de mim e eu conheça a Deus. Irmãos, o grande problema da igreja brasileira é adorar um Deus que não conhece e produzir um Deus falso para adorar. Esse deveria ser o motivo principal de nossas orações. Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso saber quem o Senhor é. É assustador quando muitas vezes nós falamos sobre Cristo e os crentes ficam com a cara esquisita. Que Deus é esse? Esse é o Deus que você precisava conhecer. Esse é o Deus com quem você deveria se relacionar. Mas que porque você está muito interessado no mundo e nas coisas, você acha que deve pedir a Deus para trocar de carro. Você acha que deve pedir a Deus para arranjar uma casa. Você acha que deve pedir a Deus para renovar o seu guarda-roupa. Você acha que deve pedir a Deus para jantar fora mais vezes. Você acha que deve pedir a Deus para arranjar um novo emprego. A igreja do Senhor tem uma necessidade. A igreja tem necessidade urgente de conhecer a Deus. Não conhecer de ouvir falar. Que coisa boa, toda segunda-feira eu vou lá na primeira igreja e o pastor Augusto prega. Como ele conhece a Deus? É ele, meu irmão. Você acha que vai pegar carona no conhecimento que ele tem de Deus? Não vai não. Você precisa conhecer o Senhor. E sabe o que é bonito? É que todos os que buscam a Deus, Ele se dá a conhecer. Todos os que buscam o Senhor, Ele se revela plenamente, completamente. Dizendo para Abraão, Ele diz, esconderia eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Ele diz, não dá para esconder nada. Ele se revela, Ele se apresenta, a tal ponto que em meio aos sofrimentos, após uma conversa rápida que Jó teve com Deus, Jó diz, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nós precisamos conhecer o Senhor e essa deve ser a oração da igreja. Mas não só, meus irmãos, devemos conhecer o Senhor, não só ter o conhecimento do Senhor, mas nós precisamos ter a esperança da nossa salvação. Nós precisamos conhecer, meus irmãos, a expectativa do coração dos crentes. Nós não estamos presos no aqui e no agora. O nosso coração não pode estar nas coisas que nós possuímos. O nosso coração não pode estar preso nas coisas que estão ao nosso redor, pelo contrário. Nós temos que colocar o nosso coração na expectativa final da nossa salvação. O Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou. Passe a colocar as suas esperanças em Deus, nos céus. É lá que deve estar o nosso coração e não aqui. O que existe de crente angustiado, sofrendo, o que existe de crente em ansiedade profunda, é porque tiraram os olhos dos céus e colocaram os olhos na terra. Os seus pés estão tão fincados, enraizados no chão, que eles não conseguem olhar para cima. Minha avó uma vez perguntou para mim, disse, meu filho, sabe por que Jesus escolhe ovelha e não porco? Eu disse, não, avó. Minha avó tinha um negócio assim. Ela fez, meu filho, é porque ovelha olha para cima, mas porco só olha para o chão. A igreja de Cristo caminha olhando para cima, para a esperança do seu chamamento.
ela não olha para o chão, ela não está presa para o aqui e para o agora, ela está presa numa expectativa muito mais gloriosa. Mas como é que ela vive no aqui e no agora? Como é que ela vai andando aqui e no agora? Ela vai na confiança que ela possui, porque ela sabe qual é o valor que Deus deu para ela. A igreja de Cristo é a herança do Senhor. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ninguém que foi dado a Ele, que está na sua mão, será perdido. O Senhor nos ama, e nos ama com amor profundo, com amor completo. A igreja de Cristo precisa novamente se sentir amada, não porque possui coisas, não porque tem alvos terrestres, mas precisa se sentir amada porque o Senhor a chamou e a deu expectativas futuras, e a igreja se tornou a herança de Deus. Com a morte de Cristo na cruz, nós nos tornamos a herança perfeita de Cristo. Nós estamos nos seus braços, e Ele, como uma criança pequena que ganha um presente, não tem quem o tire de lá. Nós somos o que Deus mais ama no mundo. O pessoal fica com pena de cachorro. Às vezes os cachorros, quando morrem, vão para onde? Não interessa, meu filho. Você já parou para pensar quanto cachorro vai morrer incendiado quando Cristo voltar? Já imaginou quanto gato, ou você acha que vai subir agarrado com o teu cachorro? Ele vai ficar para trás, e vai descer fogo do céu, e ele vai virar churrasco do cachorro. Os gatos vão morrer incendiados. As aves tão belíssimas vão morrer incendiadas. Meu aquário vai ficar incendiado. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo não. Porque a igreja de Cristo é o que Deus mais ama no universo. Ele a protegerá. Você precisa conhecer sobre esse poder que Deus tem, que executou ressuscitando Jesus, que executou colocando Jesus acima de todo ser que existe, que executou dando a Jesus toda a autoridade que existe, que executou transformando você e eu na igreja que está colado nele, de forma que tudo que é dele é nosso, de tudo que ele é nós nos tornaremos, de tudo que ele tem nós também teremos, de tudo que ele herda nós também herdamos. Nunca mais seremos desligados da cabeça que é Cristo. Nós temos a mesma finalidade, nós temos a mesma estatura, nós temos os mesmos alvos, nós temos o mesmo final. Se a cabeça vence, o corpo vence junto. Nós somos a igreja do Senhor por causa do poder de Deus. Então, ao invés de ficar dizendo, desce fogo, Jeová, desce fogo, Senhor, mostra o tamanho do seu poder em unir alguém miserável como eu à tua igreja e colar no teu pescoço o Senhor que é a cabeça. Queridos, oração é coisa de salvo, é coisa de crente. O nosso maior problema não é nem que nós não sabemos orar como convém, porque nós nunca vamos conseguir, mas nós temos um assistente especial, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é porque sua oração será eficaz, porque na final de contas, a eficácia na nossa oração depende completamente dos méritos de Cristo. É Ele que intercede por nós diante de Deus. Mas os crentes precisam de novo aprender a fazer pedidos nas suas orações. Precisamos novamente aprender o que é que tem que estar no topo da lista na hora da gente pedir. Que as nossas orações comecem a partir de hoje a ser: Senhor, me mostra quem é o Senhor. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero me relacionar contigo por meio da sua palavra. Eu quero ser íntimo do Senhor. Senhor, não só isso, Senhor. Nesse espírito de sabedoria que o Senhor tem, ilumina os meus olhos para que eu entenda o tamanho da esperança que o Senhor me deu quando me chamou.
Que o Senhor me faça compreender o tamanho do amor que o Senhor dispensou para comigo e para com a sua igreja. Que o Senhor me revele o tamanho do seu poder em executar tão grandiosa obra. Que o Senhor nos ensine a orar como convém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Fiquemos de em pé, hino 368.